Hoje eu vim compartilhar com você a atualização da reforma da nossa casa. Eu costumo dizer que o sonho existe, mas o dinheiro não. E a gente tem vários sonhos. O sonho inicial é mudar, sair daqui de onde a gente está hoje, para a gente conseguir ir para a nossa casa e morar na nossa casa. Então esse está sendo aí o sonho, principal de agora. Mas claro, que a gente tem aquele sonho da casa perfeita, tudo 5 estrelas, tudo maravilhosamente bem, só que como a gente não tem financeiro para isso, a gente está adaptando para ver o que é que a gente consegue fazer com as condições que a gente tem para a gente conseguir se mudar. Por isso que eu falei, que o diário de reforma da nossa casa vai ser um diário de reforma muito realista, porque a gente não tem dinheiro e as coisas estão muito caras, os valores estão absurdos. Eu acho que esse é um dos piores momentos para construir ou então para reformar a casa. Só que como a gente tá, com esse espaço de tempo curto, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente conseguir sair daqui e ir, para nossa casa. Então, mesmo as condições não estando perfeitas, é o que a gente tem e a gente precisa fazer alguma coisa agora. Então, o que é que a gente começou a fazer? A gente começou a arrumar algumas coisas dentro de casa, porque pelo orçamento que a gente tinha feito, a gente não conseguiria murar a nossa propriedade. E mesmo com todas as brigas, que a gente está tendo com os vizinhos, mesmo com a insegurança, a gente não ia ter dinheiro para poder construir o muro. Então, o que foi que a gente pensou? Vamos fazer algumas mudanças dentro de casa para a gente conseguir se mudar e ficar lá, de uma forma confortável. E aí depois a gente vai, fazendo o muro com o tempo, aquela coisa toda. Só que aí ao longo desse processo e quando a gente estava procurando um pedreiro para poder contratar, a gente achou uma pessoa que foi, um divisor de águas na nossa vida, porque a gente começou, a fazer o serviço ali dentro de casa. O valor que ele cobrou foi um valor muito bom comparado aos outros valores que a gente estava encontrando por aqui. Fomos testando, ele foi fazendo algumas coisas para a gente poder ver, se ele fazia direito, o que é que a gente estava achando, do trabalho dele, porque a gente já tinha, encontrado um outro profissional que acabou com o nosso piso. A gente comprou porcelanato, não tinha nem dinheiro, a gente de ousado, Os ousados, a gente nem tinha dinheiro, compramos porcelanato para poder colocar, nos quartos. O rapaz fez o maior estrago. Agora tá um piso aqui, outro piso aqui, tá assim, o desnível, pra você ter noção do desnível que tá. Eu fui varrer a casa e quase eu tropeço e caio varrendo a minha própria casa, porque o piso dele não colocou nivelado. Eu sei que quando eu vi aquilo, eu fiquei super chateada, eu fiquei irritada. Eu falei, Igor, eu não quero ver mais esse homem na minha frente, porque ele fez tudo errado. E olha só o que aconteceu também. Quando a gente encontrou esse primeiro profissional, ele começou a fazer o telhado, ajeitou o telhado, porque tava tendo muita pingueira, muita infiltração, aquela coisa toda. Aí ele ajeitou o telhado. Aí depois a gente já pediu para ele ir fazendo outras coisas lá, E nisso que ele foi fazendo outras coisas, a gente foi comprando os materiais, porque a gente falou, olha, eu acho que a gente vai ter dinheiro para poder pagar, porque ele cobrava um valor ok, não era nada muito absurdo. Então a gente ia ter um dinheiro, para poder pagar a mão de obra e o resto a gente ia picando ali no cartão e depois a gente vê aí o que é que a gente faz. Então nesse primeiro momento, quando a gente contratou esse primeiro profissional, a gente comprou quase todos os materiais da casa, massa, tinta, forro, tudo, praticamente tudo a gente comprou. E aí, quando ele foi fazendo o serviço e a gente foi vendo que ele tava fazendo tudo ruim, aí a gente parou. Mas só que aí antes disso, a gente começou a observar algumas coisas assim diferentes. Por quê? Porque ao invés de usar o cimento, pegar ali o cimento, fazer o cimento para poder rebocar a parede que ele tinha mexido, ele tava usando uma massa, eu acho que é massa C3, caríssima. E ele tava usando como se fosse cimento. Então a gente olhava assim, eu falava, Igor, ele tá usando esse material aqui, mas não é pra usar, porque esse material é caro. Aí a gente já foi vendo algumas coisas assim, não é pra usar isso, é pra usar o cimento, porque você não tá fazendo o cimento, aquela coisa toda. Aí ele falava umas coisas lá, como quisesse enganar a gente, mas a gente sabia que tava errado, Aí depois chegou o momento do porcelanato. Aí quando chegou o momento do porcelanato, eu falei, não,
Eu não quero mais ver esse homem aqui na minha frente. Aí Igor foi, falou, não, ó, acabou, chega e pronto. E aí nesse período, né, como a gente já tinha usado muito o cartão, ficamos super atolados. Então a gente deu uma pausa na reforma e nas coisas pra gente se reorganizar financeiramente, né? E assim a gente fez. E aí agora a gente retornou porque a gente chegou em um limite que a gente precisa se mudar. Isso, né, fez com que a gente tivesse, né, aquele impulso para poder voltar à reforma lá da casa. E aí a gente voltou, né, e fomos procurar um outro profissional. E aí procura de um lado, procura do outro, liga para um, liga para outro, pergunta, pede indicação, aquela coisa toda. Resultado, a gente recebeu indicação de um profissional que é esse que está trabalhando lá. E ele cobra um valor assim super ok, sabe? Tipo assim, cabe no bolso porque ele cobra por empreitada, mas a empreitada dele é baseado na diária. Então, ficou um valor bem razoável, né, pra gente, muito bom mesmo. Então a gente começou a fazer as reformas ali dentro de casa porque a gente nem tinha feito o orçamento do muro com ele, porque tava os valores super absurdos, né, do muro. Então teve pedreiro que chegou a cobrar 45 mil reais pela mão de obra, teve outro que cobrou 65 mil reais pela mão de obra. Então só de mão de obra a gente já não ia ter dinheiro. Então imagine os materiais, né? Por isso que nesse caso aqui a gente nem ousou perguntar a ele o valor da mão de obra do muro, porque a gente achou também que ia ser bem surreal, né? Bem fora, assim, do que a gente poderia pagar. E aí, meu marido foi e perguntou pra ele quanto é que ele cobrava pra poder fazer todo o muro. E aí ele deu o valor dele lá. Eu sei que ele cobrou um valor que daria, né, pra gente se esforçar um pouquinho e fazer o muro. E como a gente tá tendo, né, muita briga com os vizinhos, é muito mais seguro a gente se mudar tendo ali, né, o muro que vai ser, de certa forma, uma proteção pra gente. Então, aí a gente começou a reorganizar. Então, já ficou algumas coisas, né, de dentro de casa que não vão ser feitas pra gente poder conseguir focar no muro. E aí, por isso que eu falo, né, que a nossa reforma vai ser uma reforma realista. Porque você não vai ver, provavelmente, né, você não vai ver logo de imediato aquele antes e depois maravilhoso. Talvez a gente se mude e a casa ainda esteja no reboco, sabe? Sem pintura, sem essas coisas. E aí a gente vai fazendo, né, com o tempo, e tem coisas que a gente quer fazer a gente mesmo. Então eu e meu marido, a gente também já tá vendo, né, algumas possibilidades da gente mesmo, né, pintar a casa, fazer algumas reformas, enfim. Eu acho que essa parte estrutural que é a mais complicada e que a gente precisaria, né, de fato, de um profissional para poder ajeitar. E aí depois, né, a gente vem fazendo, né, os outros detalhes. Entrando aqui na casa, a gente já pode ver a diferença, né? Então não tem mais aquela parede fazendo a divisão da sala e da cozinha. A gente quis abrir também a outra lateral, né, da cozinha para poder eu conseguir conversar com Igor e Igor ali no escritório dele trabalhando, porque Igor trabalha em casa, eu trabalho em casa também, às vezes eu tô cozinhando, alguma coisa assim, e é legal a gente ficar conversando, sabe? Deixar a porta aberta e a gente conversando, distraindo, aquela coisa toda. Por isso que a gente abriu também essa parte lateral da cozinha. E aí a cozinha ficou muito ampla, né? Ficou bem ampla mesmo. A gente ainda vai fazer uma muretinha, né? Que a gente vai colocar aquele fogão, acho que é um cooktop, né? Que fica em cima, assim, de uma bancada, um forno elétrico também. A gente ainda vai fazer essa estrutura para poder colocar isso. Pra gente se mudar, eu não sei ainda como é que vai ser. Então, talvez a gente se mude, a gente leve o fogão normal. E aí, com o tempo, né? A gente faça essa bancadinha e vá ajustando tudo, né? Mas ali no meio, entre a cozinha e a sala, a gente vai fazer isso. E aí, eu tô com uma ideia também de na sala colocar... Porque, olha só, primeiro eu pensei o seguinte, faz a cozinha, em frente à cozinha a gente coloca a mesa pra gente poder jantar, almoçar e ficar mais perto ali da cozinha. Aí eu tava conversando com uma prima minha e minha prima falou assim, e se você colocar o sofá pra ficar, Igor, né, conversando com você, ou então se quando você receber alguma visita e estiver na cozinha, a visita ficar conversando com você, você ficar assistindo uma televisão. No início
eu fui um pouco resistente, sabe, a essa ideia. Só que aí depois eu falei, caraca, eu amei essa ideia, sabe por quê? Porque às vezes eu fico na cozinha sozinha e aí eu fico querendo assistir alguma coisa, eu quero ver alguma coisa e aí eu fico com o celular, então com o tablet pra poder ver e assistir. Aí eu falei, eu gostei dessa ideia, porque aí eu coloco uma televisão ali perto, né, entre a sala e a cozinha, eu tô aqui na cozinha cozinhando, a televisão ali ligada e eu me distraindo, né, com a televisão quando eu estiver sozinha. Quando eu não estiver sozinha, vai ter alguém ali sentado no sofá assistindo televisão e conversando comigo. Então eu gostei dessa ideia, mas me conte aí o que é que você achou. Será que é legal? Eu quero saber a sua opinião também, porque aqui a gente tá um pouco perdido, né, sobre o que fazer. Mas por enquanto tá assim, né? Então a sala ela tá bem ampla, com uma abertura na lateral e essa abertura aqui na frente que vai dar direto, né, pra sala. E aí vai ser, né, um ambiente todo integrado. Aí na cozinha eu quis fazer também uma despensa para poder colocar, né, os materiais, colocar panela, colocar alimentos, tudo que não for usar, colocar aí nessa despensa. Então a gente começou a fazer a dispensa. A dispensa ela tem essas prateleiras aí que eu achei muito boa. Ela vai ser toda azulejada, então a gente vai azulejar tudo, porque a gente acha que o azulejo é muito melhor para higienizar. Então em um momento que a gente quiser, a gente tira tudo, joga água, joga que boa, né, água sanitária e faz uma faxina aí bem geral. A gente acredita que o azulejo ele é melhor para poder fazer essa higienização mais pesada. Por isso que a gente fez essas prateleiras, né, de cimento, de concreto, e aí depois a gente vai azulejar tudo. Mas esse local aí ele vai ser perfeito para mim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de móveis e de coisas expostas. Eu não gosto. Sabe, eu gosto de olhar pra casa e a casa tá toda limpa, toda livre, sem nada. Pois então, esse aí é o meu objetivo. Por isso que tudo que eu puder colocar na despensa, eu vou colocar na despensa e não vou deixar ali tão exposta na cozinha. Isso serve pra sala, isso serve pro quarto, isso serve pra tudo. É tanto que a minha sala não vai ter muita coisa não, no máximo um sofá e acabou. Esse negócio de prateleira, de objetos pequenos, vidro, essas coisas todas eu não gosto. Eu gosto da área livre, lisa, aquela coisa toda, sabe? Pra sentar no chão, deitar no chão, quando eu for lavar, quando eu for varrer, não ter coisinha pra eu ter que ficar pegando, tirando de um lugar e indo pra outro, pra eu ter que ficar limpando. Não gosto. Então eu gosto das coisas mais livres e menos pra mim é mais. Então a minha sala vai ser quase uma sala vazia. Não vai ter quase nada. A cozinha também, mas claro, né, que a gente tem ali os utensílios, né? Tem prato, talher, liquidificador, aquela coisa toda que a gente vai precisar. Mas quando eu não estiver utilizando, eu quero ter um lugar para poder colocar tudo lá, sabe? Para quando eu olhar para a cozinha tá livre, sem nada na frente. É mais ou menos isso. Então por isso também que eu fazia muita questão de ter essa despensa, pra gente poder guardar as nossas coisinhas lá. Me conte aí como que você é. Você gosta de muitas coisas, de muitos móveis, de muitos detalhes na sala, na cozinha? Me conte aí como que você é. Porque eu gosto de tudo livre, eu não quero nada, não gosto de ver nada na minha frente. Se tiver tudo liso assim, ó, eu sinto até melhor, me sinto até melhor. Uma outra coisa que foi feita foi a lavanderia, porque essa casa ela não tinha lavanderia, mas é muito importante a gente ter uma máquina para poder nos auxiliar na lavagem das roupas, não é mesmo? Então uma das prioridades foi fazer a lavanderia. A gente fez, né? Então colocamos depois da despensa. Por isso também que a gente tirou essa janela. Então tinha uma janela que é no nosso quarto, né? O quarto ali que é uma suíte, daria para essa varanda. Só que aí a gente fechou a janela, colocou a janela em um outro lugar pra gente conseguir fazer a lavanderia nesse espaço. Então já foi feita, já tá, né, com torneira, a torneira já tá funcionando, já ajeitou também o cano ali de esgoto, teve que fazer uma limpeza, tinha um monte de raiz dentro do esgoto, então o rapaz teve que tirar, que limpar tudo, mas essa parte aí já foi resolvida. Tem uma coisa que a gente lembrou, mas depois a gente se esqueceu, que é a tomada da máquina de lavar. A gente lembrou, só que depois a gente esqueceu. Então agora tá sem o lugarzinho ali, né, pra poder colocar a tomada. Mas o rapaz vai puxar ali a elétrica, porque a gente ainda tem que ajeitar algumas coisas de elétrica dentro da casa. Eu acho que eu falei no vídeo anterior, porque a gente tem muitos equipamentos
muitos equipamentos, né, de gravação, de computador, né, que trabalha com isso, então fica muita coisa ali ligada e a gente precisa de uma elétrica boa. E aí a gente vai precisar, né, puxar mais fio, fazer mais tomadas dentro dos quartos, que era quarto, né, agora vai ser escritório, porque só tinha uma tomada. Imagine um quarto todo com uma única tomada. E a gente precisa usar muitas tomadas. Então o Igor ainda vai ajeitar essa parte da elétrica também. Mas a gente esqueceu aqui desse pequeno detalhe na lavanderia. Agora também ele já tá fazendo todo o ajuste, né, das coisas que ele quebrou. Então ele já fez a quina, né, da parede que ele quebrou, já rebocou, tá tudo bem bonitinho. Essas madeiras que tem no teto são as madeiras que ficam o forro. O forro, ele é apoiado nessas madeiras. Por isso que tem umas madeiras aí, né, no meio lá no teto tem umas madeiras assim. É justamente pro forro, porque a gente já tem as madeiras, agora é só colocar o forro e encaixar. E aí depois a gente vai fazer essa parte aí também do forro. Uma outra coisa que a gente fez nessa casa também foi fechar toda a parte ali do telhado para não entrar bicho, porque aqui entrava muito bicho, né, principalmente morcego e outros animais também. E como a gente vai colocar esse forro, a gente não quer nenhum animal em cima ali, né, do forro, entre o forro e o telhado, porque senão vira uma bagunça. Aqui mesmo nessa casa onde a gente mora, tem espaço para os bichos entrarem, e os bichos entram de noite, você precisa ver como é, parece que tem gente andando no teto, é surreal. Essa noite mesmo eu tava dormindo, quando eu acordei só com eu falei, gente, eu preciso gravar isso, porque os sariguês, né, são os sariguês, eles estão ali, é a casa deles e eles andam a noite inteira. Antigamente ficava muito gato. Os gatos ficavam e eles brigavam de noite, era terrível. Agora não é mais gato, é sariguê ou morcego. Mas a gente acha que é sariguê porque a gente vê uns sariguês por aqui, né? De vez em quando a gente encontra com uns. Por isso que a gente acha que são eles, mas de noite é terrível. Então lá a gente fez esse fechamento, né? Então a gente fechou toda a parte ali do telhado pra gente evitar a entrada dos animais. E finalmente nós começamos a fazer o nosso muro. Finalmente, ó, o início do muro pra gente, principalmente pra mim, é assim, é o ápice da felicidade, porque é como se eu tivesse... É como se o meu sonho tivesse mais perto de ser realizado, que é a mudança, né? Eu me mudar para nossa casa. E também, depois de tanta briga, depois de tanta confusão e depois de tanto desgaste com os vizinhos, eu ter um muro vai simbolizar a minha paz. Porque eu vou entrar na minha casa, eu não vou olhar pra ninguém, eu não vou precisar falar com ninguém, e aí cada um que viva a sua vida. Então, iniciar a construção do muro é um marco, assim, muito simbólico em tudo isso, né, que tá acontecendo na nossa vida. Porque toda essa briga com os vizinhos começaram em fevereiro ou março do ano passado. E se estende, né, até hoje. Então, a gente conseguir, né, fazer esse muro vai ser muito simbólico e vai ser muito vai acalmar a gente, sabe? É como se eu estou me sentindo assim, é como se eu tivesse mais calma, mais tranquila, porque eu sei que eu vou estar ali dentro da minha casa, dentro do meu espaço, ninguém vai entrar e a gente vai ser muito feliz lá, independente de quem estiver em volta, né? Independente das coisas que estão à nossa volta, porque atualmente a gente tem cerca e eucalipto, né, e arame farpado. A gente colocou também algumas cercas vivas, só que as plantas elas ainda não se desenvolveram a ponto de fechar tudo e a gente não conseguir, né, visualizar o vizinho e nem o vizinho visualizar a gente. Então ainda fica muito desconfortável, sabe? Porque é o vizinho que mais briga com a gente. E aí ele fica lá e a gente não fica à vontade. Aí é ao lado do nosso quiosque, da nossa piscina, então a gente não tem privacidade. E aí com o muro a gente vai ter. Então com o muro eu vou conseguir, né, tomar banho de piscina, vou conseguir fazer o meu churrasco, vou conseguir cantar, vou conseguir me divertir sem ter ninguém me observando, sabe? Gravar também, porque quando eu chego lá pra gravar, meu Deus, você precisa ver como que é. É a mãe dele ou é a sogra dele, sei lá quem, gritando, falando alto. Eles estão tudo falando baixo. Quando ele vê, quando eles, né, sabem, quando eles percebem que a gente tá gravando, que a gente tá fazendo alguma coisa, aí eles começam.
a falar alto, a colocar som, a gritar, e grita de um lado, grita do outro, eu sei que é terrível. Então o muro vai fazer com que a gente fique mais à vontade na nossa própria casa, a gente vai conseguir gravar, a gente vai conseguir brincar, a gente vai conseguir se divertir, a gente vai conseguir tomar banho de piscina, fazer churrasco, viver, né? Viver as nossas vidas sem que outras pessoas, né, estejam observando ou querendo, né, interferir na nossa rotina, na nossa frequência ou na nossa vida. Então vai ser muito importante. Bom, por enquanto a nossa obra está assim. Se você gosta de conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!